Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre os gráficos da cinemática, então é importante a gente prestar atenção nessa aula, porque não adianta nada a gente saber das equações matemáticas se a gente não souber interpretar os gráficos associados a elas, ok? Então, o primeiro gráfico que a gente vai analisar vai ser o gráfico do movimento uniforme. Então, nesse gráfico, lembra que a equação do movimento uniforme é a equação de uma reta. Então, por isso que a gente tem aqui uma sequência de retas no gráfico da função horária da posição para o movimento uniforme. Então, a gente tem várias retas aqui representando sequências de movimentos uniformes que esse veículo pode ter sofrido, pode ter passado. Então, por exemplo, nesse trecho aqui, ele pode ter saído de um certo quilômetro da rodovia, caminhado até um certo quilômetro mais à frente, a uma velocidade de 80 km por hora, e depois ele parou, por exemplo, em um posto para abastecer ou talvez para almoçar. Então, por isso que aqui a sua velocidade ficou nula. Então, ele voltou para a estrada e a sua velocidade voltou a aumentar, só que é um valor menor, por exemplo. E aí segue essa sequência aí de retas, que é o que vocês vão encontrar no gráfico do movimento uniforme em relação à função horária da posição. E aqui para o gráfico da velocidade em função do tempo, como nós estamos falando de movimento uniforme, então, consequentemente, a velocidade ela vai ser retas horizontais. Então, como a gente vai ser uma única reta se a gente tivesse simplesmente uma única reta aqui. Mas como a gente tem uma sequência de várias retas aqui, eu coloquei também essa sequência de várias retas correspondentes para que a gente consiga fazer essa associação. E onde cada sequência de reta aqui representa uma velocidade que esse objeto assumiu durante um certo intervalo de tempo, ok? Já em termos do gráfico do movimento retilíneo uniformemente variado, lembra que a equação da última aula, se você não viu a última aula, volta lá, procura lá no nosso canal e assiste o vídeo associado ao movimento retilíneo uniformemente variado, que a gente viu que a função horária para esse movimento é a equação, um polinômio do segundo grau. É um polinômio do segundo grau. Então, aqui a gente tem um gráfico de uma parábola e que vai representar essa função horária da posição em função do tempo, ok? E como nós vimos também, vimos que o gráfico da função horária da posição, ele era simplesmente um polinômio de grau maior, de um grau maior. E o polinômio associado à função horária da velocidade era um polinômio do primeiro grau, que era uma reta, analogamente a um movimento uniforme. Só que no movimento uniforme, a gente tem a função horária da posição. A gente já tem a posição do objeto em função do tempo. A gente já mapeia a posição dele em função do tempo, como a equação de uma reta. Já no movimento retilíneo uniformemente variado, nós não mapeamos a função do tempo como a posição em função do tempo como a equação de uma reta, mas sim a velocidade em função do tempo, como a equação de uma reta. A função horária da posição que vai ser uma parábola, ok? E, consequentemente, se a função horária da velocidade ela é uma equação de uma reta, então o coeficiente angular dessa reta, que é simplesmente a tangente desse ângulo aqui, que essa reta faz com a horizontal, tá bom? Vai ser exatamente o valor da aceleração com que esse objeto está alterando a sua velocidade, ok? E em relação à classificação dos movimentos, nós podemos classificá-los de duas maneiras. Primeiro, em relação à velocidade, como progressivo, se a velocidade for maior do que zero, ou retrógrado, se a velocidade for menor do que zero.
e podemos classificar quanto à aceleração, dividindo em acelerado ou retardado. Primeiro, em relação à velocidade, o movimento vai ser progressivo se o objeto estiver se movendo no sentido positivo do eixo em que a gente adotou como positivo. Então, se a gente adotou o eixo x indo, por exemplo, para a direita como positivo, então o movimento vai ser progressivo se o veículo estiver caminhando para a direita. Vai ser negativo, a velocidade do veículo vai ser negativa se o veículo estiver se movimentando para a esquerda. E aí, nesse caso, a gente vai chamar de movimento retrógrado em relação à velocidade. Então, lembra que se a velocidade for positiva, nós vamos chamar de progressivo, porque o veículo vai estar fazendo progressos, entenderam? E se for negativa, a gente vai chamar de movimento retrógrado, sabe? Ele vai estar retrocedendo, beleza? Então, lembra disso, retrógrado, retrógrado, retrocedendo, ok? E em relação à aceleração, nós temos a classificação como um movimento acelerado, se a aceleração ela estiver no mesmo sentido da sua velocidade. O que seria isso? Seria, por exemplo, o caso de um veículo que está parado e ele começa a acelerar, sabe? Pisar no acelerador mesmo para caminhar, ok? Ir para frente. E aí ela acelera, vai para frente. O que acontece? Nesse momento, a sua aceleração está para frente, porque o veículo está se movimentando para frente e aumentando a sua velocidade para frente. E a sua velocidade também está para frente, porque o veículo está andando para frente. Beleza? Caso semelhante de um movimento acelerado, seria se ele estivesse dando ré. Então, ele estaria aumentando a sua velocidade, saindo do zero e aumentando a sua velocidade, só que no sentido negativo, tá? Se a gente adotar o positivo como ele indo para frente. E a sua velocidade também estaria no sentido negativo. Então, a gente vai classificar o movimento como acelerado se a aceleração e a velocidade estão concordando no mesmo, ou seja, se ambos estão apontando para o mesmo sentido. E nós vamos chamar de retardado se a aceleração estiver no sentido contrário da velocidade, que seria o caso, por exemplo, de um veículo que está caminhando em uma estrada, ele percebe um obstáculo e ele freia. Ele vai parar imediatamente? Não, né, gente? Ele vai levar um tempo para parar, mas a sua velocidade vai estar ainda apontando para frente. Só que a sua aceleração, pelo fato de ele estar freando, está no sentido negativo. Por quê? Porque a sua velocidade está variando negativamente, porque a sua velocidade está diminuindo cada vez mais. Então, a sua aceleração, na verdade, é uma desaceleração, então, no sentido negativo, sentido contrário ao da velocidade. Então, a gente chama isso de um movimento retardado. O mesmo caso seria de um veículo dando ré, porém, quando ele percebe um obstáculo, ele aperta no freio para reduzir a sua velocidade. Então, reduzir no sentido negativo. Então, apesar da sua velocidade ainda estar para trás, porque ele não vai parar instantaneamente, a sua aceleração está para frente, porque quando ele colocou o pé no freio para parar o movimento da ré, ele iniciou um movimento no sentido positivo, ok? Uma aceleração no sentido positivo. Então, a sua velocidade e aceleração estão em sentidos contrários. E em termos gráficos, a gente consegue interpretar isso da seguinte maneira. Eu coloquei dois gráficos só para a gente conseguir ter ideia melhor desses movimentos. Então, no gráfico da esquerda, a gente tem uma parábola com a concavidade voltada para cima. Então, a aceleração ela é positiva, beleza? E eu dividi essa parábola em dois lados. No lado esquerdo, a velocidade ela é negativa e no lado direito, a velocidade ela é positiva. Então, como é que eu sei disso? Vamos que esse artifício geométrico da reta tangente, que tem uma ligação com a velocidade integral, ok? Então, por hora, vamos só fazer essa associação geométrica de que quando essa reta tangente ao gráfico da posição, prestem bem atenção, reta tangente ao gráfico da posição está no sentido descendente, a velocidade ela é negativa.
mas quando essa reta tangente ao gráfico da posição em função do tempo, ela é uma reta tangente ascendente, então a velocidade ela é positiva. Então, beleza. Olhando esse gráfico aí, a gente sabe que do lado esquerdo a velocidade ela é negativa e do lado direito a velocidade ela é positiva. Só que no lado esquerdo a velocidade está no sentido contrário da aceleração. Então, quanto à aceleração, esse movimento vai ser retardado. E como a velocidade é negativa, vai ser, quanto à velocidade, um movimento retrógrado. Já no lado direito, como a aceleração e a velocidade estão no mesmo sentido, esse movimento vai ser um movimento acelerado. E como a velocidade é positiva, ele vai ser um movimento progressivo. De maneira análoga, para o gráfico da direita, onde a gente tem uma parábola com a concavidade voltada para baixo, ou seja, aceleração negativa, a gente vai ter uma velocidade do lado esquerdo positiva, se a gente utilizar o método que a gente acabou de descobrir da reta tangente, e do lado direito a gente vai ter uma velocidade negativa. Então, do lado esquerdo, a gente vai classificar o nosso movimento como sendo retardado, porque apesar da velocidade ser positiva, a aceleração ela é negativa, está no sentido contrário da velocidade, então ele é retardado, mas ele é progressivo porque a velocidade ela é positiva. Então, o veículo está caminhando ainda no sentido positivo, apesar de estar reduzindo a sua velocidade, ok? E aí ele chega no máximo aí desse gráfico, dessa parábola, chega a zero, né, velocidade zero, que é nesse máximo da parábola, e inicia o movimento no sentido contrário. Então, a sua velocidade é negativa, bem como a sua aceleração. Então, por conta disso, a gente vai dizer que esse é um movimento acelerado, mas retrógrado porque a sua velocidade ela é negativa. E só lembrem que, no caso de um movimento uniforme, nós vamos ter somente a classificação quanto à velocidade, já que a aceleração ela é zero. Beleza, gente? Então é isso. Fiquem com a mensagem do dia, né? Ou do vídeo, no caso, e nos vemos na próxima aula.